E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o irmão Edinaldo, e eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus para mim e para a sua vida, com o seguinte tema: 3 provas que Deus ama o pecador. A gente vai estar estudando e meditando na palavra de Deus e vamos estar lendo alguns textos no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te peço, meu Deus, da tua graça, da graça do teu Espírito Santo, que me capacite, me use como servo pequeno e frágil, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Me capacita pelo teu Espírito Santo para anunciar, para pregar a tua palavra, o teu evangelho, das boas novas de salvação ao pecador. Assim eu te oro, assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de estar lendo, iniciando com um texto que se encontra na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos irmãos de Roma, os romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, onde diz assim a Palavra de Deus: Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Esse texto, ele nos fala do amor de Deus, do grande amor de Deus pelo homem, e esse texto, ele vai nos trazer algumas verdades para nós, para o homem. A primeira é que Deus nos ama, mesmo que nós somos pecadores. A palavra de Deus, ela é bem clara. Ela diz claramente que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não foi quando nós se tornamos bons, quando nós nos tornamos corretos, puros, bons. Mas a palavra de Deus diz claramente nesse texto que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Isso implica em nós dizermos, em nós entendermos a palavra de Deus, que Deus, ele sempre conheceu e ele nos conhece. E a palavra de Deus diz que ele conhece os nossos pecados. Ele sabe que nós não somos bons, ele sabe que nós somos pecadores, mas mesmo assim, ele decidiu nos amar. A palavra de Deus, ela é bem clara, que esse Deus, ele perdoa pecados. A palavra de Deus vai nos dizer, ela vai nos mostrar que um ladrão na cruz, ao lado de Jesus, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua vida de erro. E acima disso tudo, de reconhecer o seu pecado, que era um ladrão, que era um pecador, ele reconhece que aquela sentença de morte, de condenação, de juízo, que estava sendo emitida sobre ele, naquele momento, como ladrão, como pecador, como malfeitor, era justa. Mas ele reconhecia que aquele homem que estava ali ao seu lado, Jesus, o Filho de Deus, ele reconhecia que aquele homem não era merecedor da morte, não era merecedor de juízo algum. Então, aquele homem, ele reconhece, aquele ladrão, ele reconhece que é pecador e reconhece ali que Jesus era santo, que Jesus era puro e que Jesus era o Salvador. E ele chega para Jesus naquele momento e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele naquele momento: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
Aquele homem, ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, reconheceu quem ele era, mas acima disso, repito de novo, ele reconheceu que Jesus era santo, que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus não merecia a morte. E ele reconhece Jesus ali como Salvador. Então Jesus dá aquela palavra para ele, para a vida dele. E o que nós aprendemos com esse versículo, esse primeiro versículo que nós lemos, é que Deus ele nos conhece. Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece os nossos pecados, Deus conhece nossas imperfeições, mas mesmo assim Ele nos amou, mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele amou toda a humanidade, todo homem perdido, pecador, e enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação, para nos dar a vida eterna. Você que está me ouvindo, talvez se for por um amigo, talvez se for por um filho, talvez se for por um ente querido, se for por alguém que você tem afeição, que você tem amor, que você tem carinho, talvez você tenha coragem de dar a vida por ele. Mas se for alguém que não merece, um assassino, um ladrão, um malfeitor, você jamais teria coragem de dar a sua vida, de se entregar por essa pessoa que não merece, que é malfeitor, que é pecador. Mas o amor de Deus, ele é diferente. O amor do Senhor é diferente. Então ele envia seu Filho amado Jesus para morrer por nós, mesmo quando nós ainda somos pecadores. Eu gostaria de ler um segundo texto na palavra de Deus, que traz outra verdade sobre esse amor de Deus, sobre esse amor do Senhor, sobre a humanidade, sobre o homem pecador, que diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo número 16 e 17, onde diz assim: porque Deus me amou, porque Deus te amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo de número 17 vai nos dizer assim então, que porque Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Para as pessoas serem salvas por Jesus. O homem já está condenado. O homem já estava condenado. Então Deus prova o seu amor nesse texto, nessa palavra, nos dizendo que Ele nos amou. Dizendo que Ele me ama, dizendo que Ele te ama, dizendo que Ele nos ama, dizendo que Ele ama a humanidade. Dizendo na sua palavra que Ele nos amou. Que o seu desejo, que a sua vontade não é que o homem pereça, mas que o homem chegue à vida eterna, que o homem seja alcançado, não pereça na condenação, mas que tenha vida eterna. E Ele envia seu Filho Jesus, não para condenar o mundo, não para condenar o homem, não para condenar as pessoas, mas para salvar. Então nós podemos ver, nós podemos entender na palavra de Deus essa manifestação desse amor, dessa graça de Deus, em que Ele nos presenteia, em que Ele nos dá esse amor maravilhoso, nos dizendo que Ele nos ama, nos dizendo que Ele não quer condenar o homem. A palavra de Deus ela é bem clara, ela é bem explícita, ela é bem taxativa em dizer que Deus não quer que o homem pereça,
que Deus não quer que o homem seja condenado, mas que a sua vontade, que o seu amor é em salvar o homem, em salvar o pecador, em alcançar o homem. Então esse texto nos deixa claro que Deus não quer condenar o homem, Deus não quer me condenar, Deus não quer te condenar. Eu tenho ciência, eu tenho conhecimento dos meus pecados, dos meus erros, e talvez você também tenha dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. Mas eu quero te dizer que o próprio Deus, ele não quer te condenar, ele quer te salvar. A palavra de Deus também está nos dizendo que Deus quer conceder a sua graça, Deus nos quer conceder o seu amor. Jesus, quando veio nessa terra como homem, como filho de Deus, encarnado, e em certo dia, certa situação, lhe trouxeram uma mulher que a palavra de Deus vai nos dizer que foi pega no ato do adultério. E vários homens, jovens e velhos, trouxeram aquela mulher até Jesus e inquiriram, perguntaram a Jesus, dizendo que na lei de Moisés, as pessoas que fossem pegas no ato do adultério deveriam serem apedrejadas. Mas Jesus, ali naquele momento, Jesus traz uma palavra, Jesus traz uma resposta ali para aqueles homens, dizendo que quem não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Então a palavra de Deus vai nos dizer que desde o mais moço, do mais novo até o mais velho, ao ancião, todos saíram um a um. E nenhuma pedra foi lançada sobre aquela mulher. E eu quero justamente estou trazendo para mim, para a minha vida, para a sua vida, falando desse amor do Senhor, desse amor de Jesus, que nos aceita, que nos ama, que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas transgressões contra Ele, que nos ama com um amor inexplicável. Então aquela mulher, ela foi agraciada, ela recebeu a graça do amor, do perdão de Jesus naquele momento. Ela não foi morta. Da mesma sorte que como Jesus veio naquele momento, da mesma sorte como Jesus se revelou, aquela mulher não condenou e fez com que cada pessoa que estivesse ali soubesse, enxergasse, olhasse para dentro delas e visse que ela era pecadora. Assim também o Senhor quer que nós olhamos para os nossos corações, para as nossas vidas, e nós possamos ver, nós possamos entender que nós precisamos dele, que nós somos falhos, que nós somos pecadores mesmos, e nós necessitamos desse perdão, nós necessitamos dessa graça, nós necessitamos desse amor. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus não quer te condenar, Jesus quer te perdoar. Jesus, ele conhece a sua história. Jesus conhece os seus erros, mas ele quer te perdoar. Ele quer te agraciar com a sua graça, com a sua misericórdia, com o perdão dele. E que você possa receber essa graça, esse perdão, esse amor. Assim como aquela mulher pecadora, adúltera, que recebeu ali o seu perdão, a sua graça de Deus, o seu perdão de Jesus, ali naquele momento. Então o Senhor, ele quer te perdoar também, o Senhor quer me perdoar também. Como disse, repito mais uma vez,
O Senhor enviou seu Filho, Jesus, ao mundo, não para condenar, mas para salvar. Para nos salvar. Ainda gostaria de ler mais um texto que nos fala desse amor, que nos fala dessa graça, desse amor de Deus, que está registrado na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, 18 e 19, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Então vamos meditar em mais esse texto, nessa verdade do amor de Deus, nessa prova do amor de Deus, em que diz que Deus nos reconciliou em Cristo. Imagine comigo um casal, um casamento, uma esposa, um esposo, em que ou o esposo ou a esposa trai um ao outro e se gera então ali o motivo para um divórcio, porque se houve uma traição, se houve uma quebra de pacto, de aliança, de compromisso, de amor, então pode ser quebrada. A palavra de Deus vai nos dizer que no início, no Éden, Deus é o Criador de todas as coisas, que Deus cria os céus, a terra, os animais, todas as árvores, todas as plantas, tudo. E que ao finalizar a sua obra, cria o homem, cria a mulher, Adão e Eva. E nessa história nós sabemos, no início da Bíblia, no livro do Gênesis, vai dizer que o homem acaba desobedecendo a Deus, acaba traindo a Deus, acaba traindo a palavra que Deus tinha lhe dado. Então esse texto que a gente acabou de ler nos diz que Deus, através de Jesus, pela vinda de Jesus a essa terra, pela morte de Jesus na cruz, Deus nos reconcilia com Ele mesmo, pelo sacrifício de Jesus. Talvez você ou eu, se fosse traído por alguém, pelo seu parceiro, sua namorada, sua esposa, seu esposo, você ia dizer, me traiu, estou acobertado para dar o divórcio, para não querer mais, pois houve uma traição, houve uma quebra de aliança, então não preciso mais guardar este compromisso, não preciso mais ser fiel a este compromisso, a esta aliança, pois foi quebrada. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar um Deus amoroso, um Deus que mesmo o homem desobedecendo, quebrando a palavra dele, vai dizer que ele dá um jeito, ele cria uma forma dele mesmo, o Deus, se encarnava em esta terra como homem para reconciliar o homem que havia pecado com ele mesmo. Sendo ele o Criador de todas as coisas e não sendo a criatura feita. Sendo ele que não depende de forma alguma e nenhuma do homem. Mesmo assim, esse Deus decidiu amar. Esse Deus decidiu nos reconciliar com Ele mesmo.
através de Cristo, através de Jesus. Ele não nos deu o divórcio, ele poderia dar o divórcio. Como um homem, como uma mulher que é traído, ele nos reconciliou consigo mesmo, através de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que alguns homens, algumas pessoas na Bíblia foram reconciliados com Deus. Reconciliar quer dizer que há perdão, que há restauração de relacionamento, de compromisso, de aliança. Então Deus quer se reconciliar com o homem. Não porque ele fez algo de errado, mas porque o homem que fez, o homem que pecou, o homem que desobedeceu. E Deus quer se reconciliar com o homem. Quer que o homem torne a ele, a esta aliança, a esse compromisso. E nós, através de Cristo, do sacrifício de Cristo, da morte, ressurreição de Cristo na cruz, nós podemos nos achegar ao Senhor, a Deus novamente. Então Deus prova o seu amor para conosco, Deus prova o seu amor para com o homem. E eu estou trazendo essa palavra, essa mensagem, porque o texto que eu li, a palavra de Deus me diz, ela me fala, ela te fala, que Deus encarregou a sua igreja, Deus encarregou aqueles que se reconciliaram com Ele, de transmitir esta palavra, de transmitir essa reconciliação de Deus para com o homem. Estou a anunciar essa reconciliação, estou a anunciar este amor, porque eu fui reconciliado com Ele. Não por mim mesmo, pela minha justiça. Porque eu não sou bom, eu sou falho, eu sou pecador. Mas a sua graça, o seu amor me alcançou, tem me alcançado e quer te alcançar também. O Senhor, Ele me ama, o Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele conhece seus pecados, as suas falhas, os seus erros. Não há nenhuma falha, não há nenhum pecado escondido que Deus não saiba. Ele sonda, conhece o teu coração, os teus pensamentos. E esse Deus, Ele quer te agraciar com este perdão, com essa graça maravilhosa dele. O amor de Deus não é como o meu amor, não é como o seu amor, não é como o nosso amor, não é como o amor carnal do homem. O amor de Deus é diferente. Nós não podemos medir este amor dele. Nós não podemos definir com termos ou palavras humanas para expressar este amor. Mas a palavra dele ainda ela vai dizer que o amor não procura seus próprios interesses. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, verso 5, diz essa verdade. O amor não procura seus próprios interesses. O amor de Deus é diferente, não procura os seus próprios interesses. Se Deus pensasse como eu, se Deus pensasse como você, se Deus pensasse como homem, jamais teria sacrifício na cruz, jamais teria perdão, jamais teria reconciliação. O homem, toda a raça, toda a humanidade seria condenada. Não teria oportunidade, não teria salvação, não teria perdão, não teria graça, não teria misericórdia. Mas esse Deus, Ele nos prova esse amor. E nós entendemos isso pela sua palavra.
Eu entendi isso pela sua palavra. E que você também possa entender pela palavra dele. Possa entender pela Bíblia. Que você possa ler essas referências aqui citadas da palavra de Deus, essa porção da Escritura, esses versículos, e que também você possa ser iluminado pelo Espírito Santo, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que ele possa te convencer deste amor de Deus. Que ele possa te convencer, que ele possa te iluminar, te esclarecer a sua mente, o seu coração, a sua vida, a sua alma, que tem um Deus amoroso, que tem um Deus que perdoa os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, que tem um Deus que enviou o seu Filho Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, que tem um Deus maravilhoso que, por Ele mesmo, Ele decidiu se reconciliar com o homem sendo o autor da transgressão, mesmo o homem sendo errado e sendo culpado. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine a sua vida através dessa palavra e pelo seu Espírito Santo. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém.